Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Quero que você abra sua Bíblia, livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo. Logo nós vamos estar começando o projeto Timóteo, que é um projeto social, a escolinha de futebol. Hoje já fiz um contato importante de manhã e nós vamos estar, irmãos, daqui a pouco, em nome de Jesus, cuidando de bastante crianças, amém? Ensinando, entregando a palavra, ensinando o caminho, conduzindo, trabalhando. Tenho certeza que Deus ele tem muita bênção, para fazer no nosso meio. Lá em Piracicaba, da igreja sede do nosso presidente, eles têm o projeto Timóteo já, e está bem avançado, um trabalho lindo que eles têm feito. A igreja saindo, irmãos, olha aqui para mim, a igreja saindo das 4 paredes, amém? E nós vamos sair, precisamos sair, é necessário sairmos das 4 paredes. E essa igreja, a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, eu não sei se você percebeu, mas já está tomando aqui, já tomou as cores, olha só, as cores da nossa bandeira, da nossa igreja, as 4 cores que representam os 4 símbolos, que representam os 4 evangelhos, que são as cores da nossa bandeira, a igreja do Evangelho Quadrangular. E agora, irmãos, novembro é mês de aniversário da nossa igreja, aniversário desta igreja poderosa, maravilhosa, e cada semana nós estaremos aqui falando sobre as 4 cores da nossa bandeira, sobre a doutrina do Evangelho Quadrangular. E a primeira doutrina da igreja do Evangelho Quadrangular é qual, irmãos? Leia para mim em voz alta. Primeira doutrina, vamos lá. Primeira doutrina, Jesus Cristo, ou Jesus salvo. É representado na cor vermelha e tem o símbolo da cruz. Cruz é o símbolo da salvação, do sacrifício que Jesus ele fez por nós naquela cruz. 2 Timóteo, capítulo 3, quero abrir essa mensagem falando um pouco sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Abre teu coração e deixa o Espírito Santo falar forte dentro de você, amém? Amém, igreja? Olha só o que diz a palavra de Deus, 3,16, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, olha só, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Diga glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Olha só, queridos, o tema dessa noite, até gostei que você anotasse e guardasse no seu coração. O tema dessa mensagem nessa noite é: amanhã pode ser tarde. Então diga assim: amanhã pode ser tarde. Então diga mais uma vez, 1, 2, 3. Olha para o teu irmão e diga: amanhã pode ser tarde. Olha só o que Deus durante esse dia falou ao meu coração. Existe aquele ditado popular que sempre é usado: nós não devemos nunca deixar para amanhã, não é isso? Aquilo que nós podemos fazer quando? Fazer hoje. Não deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer no dia de hoje. E eu estava, irmãos, meditando na palavra de Deus, igreja, e o primeiro texto que veio ao meu coração foi exatamente 2 Timóteo 3,16, que fala do quê? Que fala da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é o quê? Divinamente inspirada.
Esta palavra, irmãos, ela foi inspirada, ela é inspirada divinamente, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os seus autores, homens de diversos tempos, mas que inspirados pelo Espírito Santo ao seu tempo, na sua geração, Deus os usou de uma maneira poderosa, o Espírito Santo os inspirou para escrever esta palavra. Então a palavra de Deus, ela é um livro ela é um livro inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, divinamente inspirado. Você não sabe, irmãos, essa composição de livros, de 66 livros, irmãos, levou-se em torno de 1.500 anos, em torno de 1.500 anos para ser escrito, para ser formado a Bíblia em seu todo. E todos que escreveram foram instrumentos de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo para registrar, para relatar os acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu. Mas também nós olhamos para o texto e vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que essa escritura também, ela é proveitosa, ela serve também para o quê? Hein, irmãos? Para ensinar, proveitosa para redarguir, proveitosa para corrigir, proveitosa para instruir. Então essa palavra, irmãos, ela é proveitosa para trabalhar nas nossas vidas. É uma espada de dois gumes, que corta para um lado, que corta para o outro, e que tem o poder de penetrar, irmãos. Essa palavra, ela penetra no mais profundo do coração, da alma do homem. Então, nessa noite eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir, irmãos, algumas coisas importantes que está contido nesta palavra. Seja, irmãos, uma palavra exortativa, seja uma palavra que venha para nos corrigir, e logicamente ela é boa para corrigir, ela é proveitosa para corrigir, significa, irmãos, que a correção, ela vem de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele fala conosco da sua forma, da sua maneira de falar, porque Ele está querendo nos ensinar, Ele está querendo nos guiar, Ele está querendo nos instruir, e Ele está querendo também nos corrigir, Quem sabe nessa noite você entrou aqui buscando, pedindo para o Senhor falar ao teu coração. Senhor, fala no meu coração. Então abra o teu coração e deixa o Senhor falar no seu coração. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Olha só, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Vamos para o livro de 2 Coríntios. Olha o que está escrito, o texto sagrado. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Oh, glória a Deus. Lembrando mais uma vez que existem coisas na nossa vida que nós temos que fazer hoje. Porque eu falava até com uma pessoa ontem, irmãos, nós cremos no amanhã. O passado, ele já foi, amém? Já foi, ele já passou. O presente é o que nós estamos vivendo hoje. O presente é o que eu estou fazendo hoje. O dia de hoje é o presente. O amanhã ainda não aconteceu. Amém? O amanhã ainda não aconteceu. Então o amanhã é o futuro, que ainda não aconteceu. Então nós temos que ter já também esse entendimento. Porque quando Deus falou forte ao meu coração hoje, Deus falou muito forte no meu coração, não deixa para você fazer coisas amanhã,
porque o amanhã pode não existir na minha vida, o amanhã pode não existir para você, o amanhã pode não existir, irmãos, porque a única certeza que nós temos é no dia de hoje, é no dia de hoje. Quem entendeu, diga amém, Jesus. A única certeza nossa é no dia de hoje. Olha só, 2 Coríntios capítulo 6, quem achou, diga amém, Jesus. Versículo 2 diz assim, ó: porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Olha só, irmãos, eis aqui agora o dia da salvação. Levante as suas mãos e diga glória a Deus. Olha só, em uma outra tradução diz assim: porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Está falando sobre o que aqui, irmãos? Está falando que o tempo é hoje. Eis que o tempo, o dia é hoje. Então diga assim, o dia é hoje. Qual é o dia, irmãos? Hoje. Não fique esperando para fazer coisas na sua vida que você deve fazer no dia de hoje. Não fica, queridos, não caia nesse erro. Preste atenção nisso, não caia nesse erro, porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos, nós vamos prorrogando, vamos, irmãos, levando a nossa vida sempre esperando que amanhã é o dia que eu vou fazer. Eu posso resolver isso depois. Depois eu faço, depois eu resolvo. Amanhã, quem sabe amanhã, ou depois da manhã, quem sabe se eu tiver um tempo, eu vou resolver isso. E aí, irmãos, é um grande perigo, irmãos, nós ficarmos empurrando, tratando a nossa vida dessa forma. Eu fiquei hoje pensando exatamente nas coisas lindas, maravilhosas que o Senhor Ele tem para nós. Desde um dia de estar junto com a sua família, de fazer um passeio, de brincar com o seu filho, de jogar bola, de correr, de abraçar o seu familiar. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. De poder no dia de hoje, irmãos, de fazer aquela ligação, de mandar aquela mensagem. Amanhã eu ligo. Eu já passei por uma situação como essa. Eu perdi um amigo uma vez, irmãos, e eu andei com isso no meu coração durante muito tempo, e eu sofri muito para que o Senhor curasse o meu coração. Ele chamava Moisés, um missionário. Moisés, homem de Deus, homem que Deus usou muito durante um período para profetizar na minha vida, para orar por mim, para abençoar a minha vida, para cobrir a minha vida em oração. Deus, Ele usa pessoas que se colocam na brecha para orar por nós. Quem crê nisso? Pode ter certeza que Deus sempre vai estar usando alguém, irmãos. Alguém sempre vai estar se colocando em oração para orar por você, para orar pela tua família, para orar pela sua vida. E eu me recordo, num desses dias, eu estava num dia muito tenso, muito corrido, e já faz alguns anos, na verdade fazem bastante tempo isso, faz bastante tempo. E um dia, esse Moisés, ele tentou falar comigo, escute, ele me ligou pela manhã, e eu estava muito ocupado, olha só, e ele por 2, 3 vezes tentou falar comigo. Até hoje eu não sei o que ele queria falar comigo. Aliás, eu nunca vou descobrir, eu nunca vou saber o que ele queria falar comigo. Sabe por quê? Porque quando eu disse assim, agora eu estou corrido, não consigo atender, se der um tempo mais tarde, ou de repente amanhã eu ligo para ele. Foi esse o meu pensamento naquele momento. E de fato, irmãos, eu iria retornar para ele. Só que o inesperado aconteceu, porque naquela madrugada, naquela noite, antes de
nascer o novo dia, o missionário Moisés, irmãos, ele foi baleado. Ele foi baleado na porta da sua casa. Ele morava num bairro perigoso, lá em Ribeirão, num bairro muito perigoso, num bairro que era comandado pelos traficantes, o tráfico pesado. E ele um dia na porta da sua casa, houve um tiroteio naquele dia, e ele recebeu uma bala, a bala atravessou a sua cabeça, e ele morreu, deixou a esposa, deixou uma criança de colo, quase um pouquinho depois de recém-nascido, um bebezinho ainda, quase que recém-nascido. E o Moisés morreu, irmãos. À noite, quando toca meu telefone, ali uma pessoa me chamando, e ele disse assim: você não sabe o que aconteceu? O que é que aconteceu? Me diga. Sabe o Moisés? Sei, ele tentou falar comigo hoje. Ele morreu. Moisés morreu. Mas que jeito? Houve um tiroteio lá na favela, lá na comunidade onde ele morava. Estava na porta da casa, de repente um tiro acertou ele, ele caiu morto na hora, não teve escapatória. E isso, irmãos, durante muito tempo, isso me incomodou bastante. Por que eu estou falando isso com você nessa noite? O Santo colocou essa palavra no meu coração. Porque muitas vezes nós, irmãos, deixamos de tomar certas decisões, deixamos de tomar certas decisões importantes na nossa vida, deixamos para fazer amanhã, deixamos para amanhã eu faço, e nós nos esquecemos que a única certeza que nós temos na nossa vida é do dia de hoje, irmão. A única certeza que nós temos é do dia de hoje. Eu estou abrindo esta semana de salvação, irmãos, essa semana de salvação, representada pela cruz, pela cor vermelha da nossa igreja, para falar exatamente sobre salvação, para falar sobre esse tema tão poderoso, para falar, irmãos, dessa palavra tão poderosa, porque dentro da igreja muitas vezes acontece a mesma coisa. Irmãos que estão, pessoas que estão na igreja, pessoas que estão vindo à igreja, ou quem sabe aqueles que já estão na igreja há muito tempo. Por exemplo, lá em Chapecó, nós tivemos muitos batismos nas águas lá durante um período em que o pastor Léo esteve lá. E dentro da igreja, em uma das nossas igrejas, uma pessoa, ela aceitou o batismo. Sabe quanto tempo ela levou para descer as águas do batismo? 10 anos. 10 anos dentro da igreja, irmãos. 10 anos participando de tudo que acontecia na igreja, indo aos cultos, participando de todas as coisas que é da igreja, de todas as atividades, envolvida com muitas coisas, fazendo campanhas, mas sempre quando se falava de salvação, quando o pastor falava de batismo nas águas, quando o pastor falava, trazia uma mensagem para que essa pessoa tomasse uma decisão de verdade por Jesus Cristo, ela sempre arrumava um pretexto, uma desculpa para não descer as águas, para não se batizar. E qual era a sua desculpa? Ela sempre dizia que não estava pronta, que ainda não sentia, que ainda não era hora, que ainda não era tempo. Irmãos, essa palavra o Senhor falou muito forte no meu coração, porque hoje é o dia, hoje é o tempo é hoje. Nós lemos em 2 Timóteo que o tempo é hoje. Você pode dar glória a Deus, é hoje, irmãos, que você pode sair daqui hoje sendo um pai melhor, que você pode sair daqui hoje sendo uma mãe melhor, que você pode sair daqui hoje sendo um servo do Senhor melhor, um discípulo melhor, um homem apaixonado pela esposa, uma esposa apaixonada pelo marido, uma pessoa apaixonada pela igreja, pela vida. Levante as suas mãos e glorifique a Deus. É hoje, não deixa para amanhã, é hoje.
Não podemos deixar para amanhã, porque amanhã é uma incógnita. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu me recordo uma vez, eu fui a uma casa orar por uma família, e um homem muito cheio de posses, um homem muito rico, muito abastado de propriedades. Olha só que coisa, irmãos. E a família me convidou e eu fui até essa casa orar por essa família. E quando eu cheguei lá, se reuniram na sala. Olha, chegou aqui o obreiro que vai estar orando por nós e tal. E de repente, um dos integrantes da família disse: olha, gritou ali, chamou: olha, você não vem participar da oração? E aí veio aquele homem, soberbo, aquele homem, irmãos, que chegou me olhando assim de cima para baixo, aquele homem que não estava muito interessado naquilo que estava acontecendo na sua casa, não estava muito preocupado com aquela palavra que nós estávamos ali falando, não estava nem preocupado em receber oração. Aliás, nos tratou com muito desdém, nos tratou assim até com um pouco de deboche, sabe? Por que esses crentes estão fazendo aqui? O que essas pessoas estão fazendo aqui? E ele teve a ousadia de falar assim: olha, você pode até orar por mim, olha só, irmãos, você pode até orar por mim, mas eu não estou precisando da sua oração, eu não estou precisando muito de oração. E começou a se vangloriar: olha, sabe, essa casa do lado é minha, aquela empresa é minha, todo esse bairro aqui, todo esse quarteirão todo aqui é meu. E começou a dizer, a contar vantagens daquilo que ele tinha. Talvez você até conhece alguém assim. E ali naquele momento, irmãos, eu me recordo que eu comecei a orar por aquela família. Houve um quebrantamento muito grande dentro daquela sala, aonde aquelas pessoas começaram a chorar, mas aquele homem parecia uma estátua de pedra. Aquele homem não teve, irmãos, nada que fizesse ele abrir o coração. E olha que eu preguei, só faltou, irmãos, eu virar piroleta naquele dia, dentro daquela casa. Nada do que fizesse ali, ou nada do que eu tinha feito ali, foi capaz, irmãos, de quebrantar a dureza do coração daquele homem. E quando eu fui embora, ele continuou do mesmo jeito, nada aconteceu. Mas quando eu comecei a orar por ele, o Espírito Santo começou a falar no meu coração: não se preocupe, deixa, você fez a sua parte, você lançou a sua semente, você está fazendo aquilo. Porque eu me senti, irmãos, eu fiquei muito constrangido. Obreiro novo, muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos de constrangimento. Existem situações, que vêm muitas vezes para até mesmo nos intimidar e até mesmo nos envergonhar. E eu saí daquela casa daquele dia me sentindo uma pessoa muito derrotada. Eu pensei: meu Deus, eu falhei na minha missão, eu não consegui alcançar, eu não consegui atingir o coração de todos dessa família hoje com a sua palavra, Senhor. E o Senhor sempre dizendo ao meu coração: fique em paz, a sua parte você fez, mas não aconteceu nada na vida daquele homem, fica calmo. Irmãos, 2 anos e pouco depois, olha só, eu estava subindo de carro e passando em frente àquela rua, e eu me lembrei daquela família. Falei: poxa, uma vez eu vim aqui orar por uma família, e eu parei o carro, resolvi descer. Falei: eu vou parar, vou ver como é que eles estão, me trataram tão bem, nunca mais vi eles e tal. E de repente, irmãos, parei, toquei a campainha, o interfone, e me apresentei, olha só, e aí me receberam. Poxa vida, o irmão Daniel, quanto tempo, por onde você andava, onde você estava, tá? E vocês, e aquela conversa, entra, toma um café, toma uma água, e vai, conversa vem. Irmãos, para minha surpresa, aquele homem não se converteu ao Senhor. Aquele homem, eu fiquei sabendo que não estava indo em igreja nenhuma. Mas quando eu falei, quando eu perguntei: e o seu pai, como ele está? Quando eu perguntei para aquela família: cadê o fulano, onde ele está? Eu lembro que eu vim aquela vez,
E aí os olhos deles se encheram de lágrimas quando eu perguntei. Aí eu percebi o clima, eu falei, meu Deus, o que eu perguntei de errado? Calma aí, pastor, eu vou lá buscar o meu pai. E aí, irmãos, começou uns barulhos de ferro, de batendo ferro, ferro daqui, ferro batendo em parede, uns barulhos estranhos. E de repente, ela veio empurrando uma maca de hospital, com aquele homem que há 2 anos atrás havia me desprezado. Há 2 anos atrás não se importou com aquela visita, não se importou com aquela oração, não se importou com aquilo que Deus estava querendo fazer em sua vida. Ele havia sofrido um AVC quase que fulminante, irmãos, e ele passou a viver num estado vegetativo em cima daquela cama. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Sabe o porquê que eu estou contando isso para vocês nessa noite? Porque existem coisas que nós temos que fazer hoje na nossa vida. Hoje é o dia de abraçar, é hoje o dia de beijar, é hoje o dia de você fazer uma declaração de amor, é hoje o dia de você fazer uma homenagem. Muitas vezes eu vou em muitos ofícios fúnebres, né? E ali muitas vezes a gente se depara com muitas coroas de flores chegando para os mortos. Irmão, o morto não vai ver, ele morreu. Aliás, hoje é dia de finados, né? Ele morreu, ele não vai ver mais nada. Aquelas coroas que estão sendo colocadas ali em homenagem, irmãos, por que não foi feitas as homenagens em vida? Homenagem tem que ser feita em vida. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Eu vou falar de novo, homenagem tem que ser feita em vida, porque não adianta fazer depois que a pessoa partiu, depois que a pessoa foi. Se você tem que fazer algo por alguém, faça hoje. Se nós temos que fazer algo hoje, é por alguém, temos que fazer hoje. Não podemos esperar que amanhã, deixar para amanhã. Irmãos, Deus começou a falar forte no meu coração nessa noite. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Deus começou a falar forte. Irmãos, eu até peguei uma historiazinha na Bíblia, na internet, uma história até interessante, que fala aqui, irmãos, de um rio, olha só, de uma cachoeira, aonde havia um cadáver de um boi boiando nas águas. Eu achei muito interessante essa história. Quem já viu aqueles cadáveres de boi descendo assim no rio assim? Um cadáver de boi, sabe? De um animal morto descendo nos rios, na água, quando morre, fica boiando. E eu estava lendo essa historinha hoje, e fala exatamente, irmãos, de uma águia. Quem que é a águia, irmãos? A águia vamos dizer que é a rainha do céu, né? Que é o rei do céu, vamos dizer assim. A águia é o maior pássaro que existe. Quem entendeu, diga amém, Jesus. De todas as óticas que você possa imaginar, desde o tamanho das suas asas, desde a força das suas garras, do seu bico, as forças das suas asas. Olha só, e aí nessa historinha diz que essa águia, ela estava tão faminta que ela subiu em cima desse bezerro morto e enfincou e colocou e cravou as suas garras, irmãos, e naquele bicho, e ia devorando aquele bicho, e ficou ali durante muito tempo em cima, comendo aquele cadáver. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Não se preocupando com aquilo que estava acontecendo à sua volta. E ela foi na confiança, olha só que coisa interessante, na confiança das suas garras, na confiança da força das suas asas. A Bíblia diz que maldito é todo aquele que confia do homem, que confia do homem. Olha o que diz a Bíblia: maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Muitas vezes, irmãos, somos confiantes demais, somos confiantes ao extremo. Muitas vezes, irmãos, nos apegamos ao nosso grau de inteligência,
nos apegamos ao nosso grau de intelecto, somos confiantes demais, né, em tantas coisas, na nossa capacidade, isso, aquilo, irmãos. Nós temos que confiar em Deus. Levante as suas mãos e diga glória a Deus. Nós temos é que ser confiantes no Senhor, porque pode ser que mais cedo ou mais tarde, irmãos, esse abuso de confiança pode ser perigoso e prejudicial para nós. Quantas pessoas morreram prematuramente porque confiavam demais num balão que subia, confiava demais no que os paraquedas iam se abrir, confiava demais, quem está entendendo diga amém, Jesus, eram tão autoconfiantes, e que jamais poderiam imaginar ou esperar, que talvez aquele dia fosse o seu último voo, o seu último salto. Assim também nessa história desta águia, eu quero que você preste muita atenção, que continuava enfincando ou cravando as suas garras, mesmo vendo que estava se aproximando de uma cachoeira, mesmo vendo que havia uma queda forte de águas. Olha só, queridos, mesmo vendo que havia um redemoinho muito forte puxando aquelas águas, ela continuou ali. Mesmo vendo o perigo, mesmo vendo que aquilo estava conduzindo, se ela continuasse ali, ela ia ser conduzida juntamente com aquele corpo para o abismo, mas ela continuou ali, porque ela acreditava que se isso fosse acontecer, se isso acontecesse, ela teria força e ela teria condições suficientes de fazer um grande voo, de usar as forças das suas asas para escapar daquele perigo. Talvez, irmãos, quantas pessoas não vivem assim, vivem as suas vidas perigosamente. Quer um exemplo? Muitas vezes eu estou de carro e talvez você já aconteceu com você, vem aqueles motoqueiros doidos. Quem já se deparou com um motoqueiro louco? Irmãos do céu, às vezes passa um por nós voando, irmão, não é nem acelerando, é voando, e passa para lá, e passa para cá, um vem já empina sua moto, outro já cruza a frente, e vão nessa confiança, irmãos, e vão nessa confiança. Se você, por exemplo, ir no Hospital das Clínicas, como eu já fui uma vez, e lá naquela ala onde se faz da ortopedia, e também daquela recuperação que usa, eu estou esquecendo o nome da pessoa que faz aquela recuperação mesmo, vamos lá gente, me ajude aí, fisioterapia. Se você for lá na fisioterapia do hospital, você vai ver o que tem de gente amputada, irmão, pessoas amputadas, pessoas que andavam loucamente em cima das suas motos, não imaginando, vendo isso acontecer com um, com outro, mas nunca, escute, nunca esperando acontecer com ela mesmo. Mas de repente chegou aquele dia, né? Que ao invés de acontecer com uma outra pessoa, ela foi surpreendida com um acidente, aconteceu com ela. E por mais, irmãos, eu estive lá conversando com algumas pessoas, fui fazer uma visita, e todos eles oram, choram, e todos eles com lágrimas nos olhos falam a mesma coisa: se eu tivesse uma única chance, ou se eu tivesse mais uma oportunidade, se eu pudesse voltar lá atrás. Quem já falou dessa forma? Se eu pudesse voltar, se eu pudesse retroceder alguns anos, se eu fosse mais jovem, se eu fosse mais novo, eu teria feito diferente, eu não teria feito isso. Mas não adianta, olha aqui para mim, porque isso já ficou no passado, isso já ficou para trás. Não tem como, irmãos, trazer o passado de volta, não tem como trazer o tempo de volta. O que eu tenho que fazer então, pastor? Viver o tempo de hoje, fazer as coisas diferentes hoje, mudar a sua maneira de pensar hoje, a sua visão hoje. Você pode dar glória a Deus, mudar a sua maneira de agir hoje, sair daqui com esta palavra dizendo: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou ser um homem diferente, eu vou ser uma mulher diferente, eu vou ser um filho diferente, eu vou ser um líder diferente, eu vou ser uma pessoa diferente. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Irmãos, que esta palavra venha tocar o coração de alguém nessa noite, alguém que vive
levando a vida de qualquer maneira, alguém que vive deixando para depois o que pode ser feito hoje. Talvez você conhece alguém assim, talvez na sua casa tenha alguém assim, que aquela parede continua sem pintar há 20 anos, e ele sempre dá a mesma desculpa: amanhã eu pinto essa parede, amanhã eu termino de construir a casa, amanhã eu levo o carro para lavar, amanhã eu vou voltar a estudar, amanhã, quem entendeu diga amém, amanhã, tudo ele vai fazer amanhã. Por que que não faz hoje? Começa, irmãos, nas pequenas e simples tarefas do dia a dia. Há um estudo que diz que se você fizer algo todos os dias durante 2 minutos, não precisa começar com 1 hora não, começa com 2 minutos, mas você fazendo todos os dias e repetindo aquilo todos os dias por 2 minutos, e isso vai se tornar um hábito na sua vida. Eu estava também lendo acerca de um homem que ele não tinha vontade nenhuma, ele era muito acima do peso, e ele por questão de saúde, ele precisava muito perder peso, mas ele não tinha ânimo. Eu estava lendo hoje, ele não tinha vontade nenhuma de ir a uma academia, de mudar os seus hábitos, ele não conseguia, ele não tinha vontade. Até que um dia ele tomou uma decisão, até que um dia ele disse: ou eu vou fazer, ou eu faço isso, ou eu vou morrer, ou eu não vou viver muito. E aí ele começou a pegar o seu carro e ir na academia todos os dias. Só que ele ia na academia, ficava 2 minutos e ia embora. Ele ia na academia, ficava 2 minutos e ia embora. Ele chegava, parava na porta da academia, esperava ali, ficava ali um pouco e voltava para casa. E ele foi fazendo. E aí ele começou fazendo 2 minutos de academia. Quem está entendendo? 2 minutos. Daí, irmãos, ele começou a pensar: poxa, 2 minutos, hoje eu vou ficar um pouquinho mais, no outro dia eu vou ficar um pouquinho mais. No outro dia, quando ele foi ver, sabe o que aconteceu? Ele já estava pesando 45 quilos a menos. Levante a sua mão e glorifique a Deus. 45 quilos a menos. Sabe por quê? Porque aquilo se tornou um hábito na sua vida, se tornou uma prática. Ele mudou a sua história. Ele decidiu que não era amanhã, que amanhã poderia ser tarde, que amanhã poderia não chegar, não existir na sua vida. Então ele tomou uma decisão hoje. Então diga para o seu irmão: é hoje. Diga para ele: é hoje, irmão. Essa mudança que Deus quer na sua vida é hoje. Essa mudança tem que acontecer, começar a acontecer a partir de hoje. Nós não podemos, irmãos, ficar esperando: Deus vai fazer, mas nós temos que dar o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é você, meu irmão. Quem dá o primeiro passo é você, minha irmã. Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, diz o livro de Efésios. Olha aqui para mim, Deus, Ele já nos abençoou. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, escute, Ele já fez, ao entregar o seu único filho, unigênito, aleluia, naquela cruz para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos salvar. Olha a salvação aí, levante as suas mãos e diga glória a Deus. Ele já conquistou lá na cruz, irmãos, tudo aquilo que nós necessitamos, todos os benefícios, irmãos, que nós precisamos, já foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Ele já fez o que era para ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, Ele morreu, irmãos. Quando eu olho para a palavra de Deus, algo me chama muita atenção. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, para a gente encerrando, para a gente orar. Mateus capítulo 25. Quem achou, diga amém, Jesus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está morto, diga aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós não tem problema, nós vamos orar e vai ressuscitar, amém?
A gente ora, se o irmão está morto, a gente ora em Jesus, irmãos, e Ele vai te ressuscitar. Levante a mão e dá glória a Deus. Ele vai te ressuscitar. Olha só, Mateus 25, do 1 ao 13, olha o que diz a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, entendeu por que eu pedi para colocar uma lâmpada hoje? Era por causa disso. Alguém ficou olhando e pensou, mas por que aquela lâmpada ali? Agora chegou a hora da lâmpada, amém? Tudo tem um porquê, amém, irmãos? Tudo tem um porquê. Olha só, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram o quê? Prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, oh aleluia, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tende elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra poderosa para a nossa vida. O tempo de mudar é hoje que você precisa se arrepender, é hoje que você precisa mudar. É hoje que você precisa abandonar aquele pecado que tem te escravizado por muito tempo. É hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Lembra que eu disse no início? Amanhã pode ser tarde. Porque de fato, de verdade, o que nós temos é hoje, irmãos. Quantas pessoas morreram e perderam a sua salvação porque deixaram para se arrepender. Amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou deixar de fazer isso, daqui eu vou largar, logo eu vou abandonar, se Deus quiser, né? Tem gente que fala assim, mas se Deus quer, irmãos, não é se Deus quiser, Deus quer. Deus quer que você saia daqui hoje arrependido, Deus quer que você saia daqui hoje transformado, Deus quer que você saia daqui hoje decidido a nunca mais voltar para aquele buraco que Ele te tirou um dia. Deus quer que você saia daqui hoje decidido a não se sujar mais com a sujeira desse mundo. Deus quer que você saia daqui hoje com a sua mente renovada, com a sua visão transformada, com o seu coração mudado. Glorifica o nome de Jesus. É hoje, irmão. O tempo está passando. Aquelas virgens, todas elas estavam esperando o noivo, mas havia uma diferença. 5 delas eram prudentes, 5 delas carregavam suas lâmpadas, 5 delas tinham azeite para mantê-las acesa, para manter as suas lamparinas acesas. Elas sabiam que era importante estar preparadas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: nós temos que estar preparados todos os dias. Temos que estar preparados todos os dias. Não é esperar para amanhã, é hoje. Quantas pessoas disseram: amanhã eu vou batizar, e não se batizaram. Amanhã eu vou fazer, e não fizeram. Deus todos os dias nos dá uma oportunidade.
Deus todos os dias está dizendo assim: filho, hoje é o dia que eu preparei para você mudar a sua história. Hoje é o dia que eu preparei para você mudar a sua vida. Hoje é o dia que eu preparei para salvar você, para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Jesus Cristo salva. Eu vou falar de novo: Jesus Cristo salva. Ele salva. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: tem azeite aí, meu irmão? Tem azeite aí, minha irmã? 10 virgens, 5 delas estavam prontas, vigilantes, aguardando ansiosamente pela vinda do noivo. Mas outras 5 andavam nécias. A Bíblia fala que eram loucas, estavam distraídas com esse mundo. Irmãos, olha aqui para mim. Cuidado para você não ser pego de surpresa pela volta de Jesus Cristo. O crente verdadeiro, fiel a Deus, ele aguarda todos os dias para ele aguarda todos os dias esse grande dia. Você está aguardando por esse dia? O prudente ele carrega azeite na sua lâmpada. O prudente ele nunca permite que a sua lâmpada se apague, porque ele sempre está preparado. Ele sempre está se preparando para esse encontro com Jesus, para esse encontro com o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se tem óleo aí, se tem azeite aí. Eu não sei se você e qual o tipo de vida você tem levado. Irmãos, não procure ficar levando uma vida para agradar os homens. Agrade o Senhor. Não adianta querer manter uma aparência de santidade, querer manter uma aparência para que as pessoas olhem para você e dizem assim: olha, esse é um santo homem, olha, é um super crente. Irmão, nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem o Senhor. Não tem esse negócio de super crente, não tem esse negócio de super homem, não tem esse negócio de mulher maravilha no reino, não. O que tem, irmãos, é um povo que tem clamado ao Senhor todos os dias: Abba, Pai, Paizinho querido. O que tem é um povo, irmãos, aguardando ansiosamente pela volta do Senhor. O que tem, aleluia, é uma palavra de salvação que foi liberada para nós, que foi liberada para a igreja. Glorifica o Senhor. O que nós temos de certeza é esse sangue precioso de Jesus Cristo, que um dia foi derramado naquela cruz para nos salvar, para nos dar uma vida, e uma vida com abundância. Você pode glorificar o Senhor para nos purificar, para nos redimir, para nos dar uma nova vida. Isso é hoje, irmão. É hoje que você vai mudar a sua história. É hoje que você vai sair daqui decidido, ou quem sabe você que está no culto online, decidido a viver uma nova história, decidido a viver uma nova vida, decidido a viver uma vida para Jesus, caminhar com o Senhor todos os dias. Levante as suas mãos e diga glória a Deus. É hoje, meu irmão. Existem coisas, irmãos, que o Senhor tem pressa em fazer. Existem coisas que o Senhor tem pressa em fazer, e uma das coisas é mudar a tua história, é mudar a tua vida, para que você seja um canal de bênção na vida dos outros, para que você seja, aleluia, um labareda de fogo lá na sua casa, para que você seja um representante do Senhor lá no seu trabalho, para que você seja um portador das boas notícias do Senhor. Levante as suas mãos e glorifique a Deus. Deus, Ele quer te salvar, Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele quer mudar a nossa vida hoje. É hoje. Levante a sua mão e diga: é hoje. Porque o amanhã é uma grande interrogação. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não podemos deixar amanhã. É muito perigoso deixar para amanhã. Quando você voltar para sua casa hoje, volte com essa palavra pensando: meu Deus, quantas coisas eu estou empurrando,
postergando, quantas coisas eu estou deixando para amanhã. Decida em ser feliz hoje, decida em viver esta palavra hoje, decida em viver as promessas de Deus hoje na sua vida. Levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Decida por Jesus hoje, irmão. Se coloca de pé nesse momento, toda a igreja. Ah, pastor, Deus falou comigo. Durante todo esse mês nós vamos fazer batismo, irmãos. O tanque está cheio. E talvez tenha alguém aqui no nosso meio que ainda não é batizado nas águas. Talvez tenha alguém aqui que ainda não desceu e está dizendo: amanhã pode ser tarde, meu irmão. Olha aqui para mim, amanhã pode ser tarde, minha irmã. Talvez entrou alguém aqui hoje e você está precisando se reconciliar com Jesus. Se você precisa se reconciliar com Jesus, o dia não é amanhã, é hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sai do teu lugar, corre aqui para frente. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Pastor, eu vou falando aí, você vai pegando. Pastor, eu quero ser transformado. Eu quero viver uma nova história na minha vida. É hoje, então vem aqui na frente. Você que quer viver uma nova história, sai do teu lugar. Pastor, eu quero a partir de hoje viver uma nova história na minha vida. Eu quero que a partir de hoje, eu quero viver uma nova vida em Cristo. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. É hoje, irmão. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Para de ficar empurrando a sua vida com a barriga, irmão. Para de ficar transferindo a responsabilidade que é sua para outras pessoas. É hoje. O Senhor te trouxe aqui nesse culto hoje para falar com você. Para falar com você, santo. Para falar com você, santa do Senhor. É hoje que o Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Com seus olhos fechados, comece a falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Pai nesta hora. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Isso, fale com Deus. Fale com o Pai. Oh, aleluia. Quantas pessoas, irmãos, morreram sem salvação, ou então foram embora sem salvação, porque não decidiram por Jesus, porque esperaram que amanhã fosse acontecer, que amanhã fosse existir. Ah, irmãos, nós lemos hoje que hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Diga assim comigo: hoje é o tempo aceitável. Diga mais forte, diga: hoje é o tempo aceitável. Mais forte, igreja, diga: hoje é o tempo aceitável. Diga: hoje é o dia da salvação. É hoje o dia da salvação. Que dia que é o dia da salvação, igreja? Que dia que é o dia da salvação? É hoje. Que dia que é o dia aceitável do Senhor? Hoje. Temos que viver hoje como se nunca fosse existir o amanhã. Temos que ser intensos na nossa vida, irmãos. Intensos na palavra, intensos com Jesus, intensos na igreja, intensos na nossa fé, intensos na nossa caminhada, intensos. Aleluias! Eu vou falar de novo, meu irmão. Sai desse marasmo espiritual que você está vivendo. Sai dessa meia boca que você anda caminhando. Sai dessa vidinha que você anda vivendo. E começa a viver hoje tudo aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para você. Essa igreja, ela precisa viver o hoje. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Olha os sinais, irmãos. Os sinais estão cada vez mais fortes da volta de Jesus. Olha para o mundo caótico que nós estamos vivendo. Olha para tudo que está acontecendo.
Não há tempo para se esperar mais. É hoje o tempo de decidir. É hoje o tempo de se arrepender. É hoje o tempo de mudar a vida, a trajetória. É hoje o tempo de transformar, de renovar a mente, de não se conformar mais com esse mundo, de não se conformar mais com a miséria, com a doença, com a tristeza. É hoje, irmão. Oh meu Deus, é hoje. Então diga mais forte: é hoje que o milagre vai acontecer na minha vida. Vamos falar junto? 1, 2, 3, diga: é hoje que o milagre, diga: é hoje que o milagre vai acontecer na minha vida. É hoje.